Tudo bem? Nessa aula, nós vamos conversar sobre os experimentos de Mendel relacionados à primeira lei. Mas antes, é importante a gente falar sobre o Mendel, né? Gregor Mendel dedicou-se a estudar a hibridação de plantas e realizou experimentos com ervilhas. Em 1863, descobriu, por meio de cruzamentos entre variedades contrastantes, que as características hereditárias são herdadas de acordo com regras bem definidas. O Mendel, ele era um monge muito curioso e estudioso, trabalhou com projetos de física, matemática e genética e ficou conhecido como o pai da genética em função dos experimentos que ele realizou. Bom, para isso, ele usou a ervilha de cheiro, da espécie Pisum sativa. Essa ervilha, ela tem dois padrões de coloração. Então, ervilhas do tipo verde e ervilhas do tipo amarelo. O que ele fez? Ele pegou ervilhas verdes e as cruzou entre si, até que elas gerassem apenas descendentes com padrão verde. Pegou ervilhas amarelas, as cruzou também entre si, até que elas só gerassem descendentes com cor amarela. Essas duas linhagens Mendel chamou de puras. O que ele fez com essas linhagens? Ele pegou a linhagem pura verde, a linhagem pura amarela e cruzou. Quando ele fez esse cruzamento, o resultado que ele obteve foi nascimento de ervilhas, né, dentro da vagem, apenas com a coloração amarela. Bom, ele pegou o resultado daquela primeira geração, ou seja, as ervilhas amarelas, e fez um cruzamento entre elas. Quando ele fez isso, o resultado já foi diferente. Ele percebeu que eram geradas ervilhas de padrão amarelo e ervilhas de padrão verde. Bom, com isso, o Mendel começou a desenvolver a noção de fatores de características que são dominantes e características que são recessivas. Nesse caso, a gente pode observar que quando ele cruzou as sementes de linhagem pura amarela com as sementes de linhagem pura verde, apenas nasceram sementes de cor amarela. E quando essas sementes amarelas foram cruzadas entre si, nasceram, no padrão, 3 sementes amarelas para apenas uma verde. Com isso, ele determinou que a coloração amarela era dominante em relação à coloração verde. Bom, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre a combinação dos alelos, que foi tema da nossa aula anterior. Então, só para a gente lembrar que as letrinhas dos alelos não são escolhidas aleatoriamente. A gente escolhe com base na característica recessiva. Então, a cor verde é a cor com característica recessiva. Então, a gente vai usar o alelo V. Bom, então, as variações amarelas apresentam um alelo dominante Vzão, podendo ser do tipo homozigota, Vzão, ou heterozigota, Vzão. E a linhagem verde, ela é recessiva. Então, só é possível ser homozigota, recessiva, Vz. Bom, aqui a gente pode ver o padrão de hereditariedade. Então, se as plantas produtoras de sementes amarelas da linhagem pura eram Vzão, elas só podem transmitir aos seus descendentes o alelo Vzão. A linhagem verde pura é Vz, então ela só poderia transmitir o alelo Vz. Com isso, todas as sementes da primeira geração eram plantas heterozigotas, do tipo Vzão. Quando Mendel fez o cruzamento para a segunda geração, o que ele observou? Né, que as plantas heterozigotas cruzadas entre si podiam dar origem a indivíduos do tipo Vzão, Vzão, e nesse caso, por terem o alelo dominante, manifestavam a cor amarela. E também poderiam ser gerados, né, descendentes do tipo verde, com padrão Vz. Para resolver os exercícios de genética, a gente usa o quadro de Punnett. É como se fosse um jogo da velha. E depois a gente cruza as informações como se fosse batalha naval. Então, vamos lá. Se eu pegar duas sementes amarelas heterozigotas, ou seja, Vzão, Vzinho, eu separo os alelos, coloco nas colunas e na linha. E é Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzão e Vzinho com Vzinho. Daí, então, a gente analisa as probabilidades.
o que nós podemos perceber? Que nesse cruzamento entre indivíduos heterozigotos amarelos, a gente tem 1/4 de chance de gerar um indivíduo vesão-vesão. 2/4 de possibilidade de gerar indivíduos vesão-vezinho. E 1/4 de chance de gerar um indivíduo vezinho-vezinho. A gente pode falar também em porcentagem, ou seja, temos 25% de indivíduos do tipo vesão-vesão, 50% de indivíduos do tipo vesão-vezinho, que é o heterozigoto, e 25% de indivíduos do tipo vezinho-vezinho, que é o homozigoto recessivo. Bom, se numa questão de genética for requisitada a proporção genotípica, a gente vai escrever os padrões de combinação dos alelos que aparecem, né? Aquilo que está escrito no gene. Então, são as combinações dos alelos. Então, a gente pode dizer que tem 1/4 de indivíduos vesão-vesão para 2/4 de indivíduos vesão-vezinho para 1/4 de indivíduo do tipo vezinho-vezinho. Agora, se a questão exigir proporção fenotípica, o fenótipo é aquilo que se manifesta, é o que eu vejo. Então, o que eu vou ver? Na verdade, que todos os indivíduos que têm o alelo vesão, então vou somar isso daqui, né, o vesão-vesão com o vesão-vezinho, eu vou ver qual manifestação? Cor amarela, ou seja, 3/4. E o indivíduo que tem o padrão vezinho-vezinho, eu vou ver a coloração verde, 1/4. Bom, o Mendel não fez só o experimento com a coloração das ervilhas, mas com outras características também, como, por exemplo, o formato da vagem, a coloração rosa, o padrão das cores das flores, se era amarelo, se era branco ou violeta. Enfim, ele fez uma série de experimentos relacionados à primeira lei. Então, o que diz essa primeira lei de Mendel? Cada caractere é condicionado por 2 fatores, que são os alelos. Se separam na formação dos gametas, passando apenas um alelo por gameta. Bom, vamos fazer agora um exercício? Um homem de pele com pigmentação normal casa-se com uma mulher de fenótipo igual ao seu. Sabendo-se que ambos são heterozigotos, ou seja, híbridos, qual a probabilidade de terem crianças com pigmentação normal? E a probabilidade de terem crianças albinas? Bom, se o homem tem pigmentação normal e a mulher tem fenótipo igual ao dele, essa mulher também tem pigmentação normal. O que quer dizer isso? Eles não são albinos. Só que o enunciado também fala que eles são heterozigotos, ou seja, ambos têm alelos diferentes, né? Então, eles têm um alelo dominante, que é o que determina a pigmentação normal, mas eles têm também um alelo recessivo. Então, a gente separa os alelos, né, que é isso que acontece na formação dos gametas, colocamos de um dos genitores na coluna e os alelos do outro genitor, né, na linha. Com isso, fazemos o cruzamento. Então, azão com azão, azão com azinho, novamente azão com azinho e azinho com azinho. Todos aqueles que apresentarem o alelo do tipo azão dominante, eles vão ter a característica dominante, que nesse caso é pigmentação normal. Então, a gente pode afirmar que 3/4 ou 75% de probabilidade dos filhos desse casal, né, apresentarem pigmentação normal. Por outro lado, existe 1/4 ou 25% de probabilidade de nascer um filho do tipo albino. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Um beijo para vocês e até a próxima.